Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou a Sheili Calef. E nós estamos aqui em mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Exatamente. É com o apoio, a força, o incentivo de todos vocês que nos escutam e que nos apoiam que a gente leva esse programa pra frente. Mais histórias para mais pessoas. E se você também quer ser um apoiador do Baseado em Fatos Surreais, acesse apoia.se/bfsurreais. A partir de R$5 você já apoia esse programa. E pra gente fazer esse programa, Sheili, incrível e maravilhoso, a gente precisa das histórias incríveis e maravilhosas que são enviadas pra gente, né? Sim, você que está aí nos escutando, pode mandar a sua história. Você pode pedir uma história para aquela amiga maravilhosa, para sua mãe, para sua tia. E para onde você manda essa história? Marcela? bfsurreais@gmail.com. Porque aqui, no Baseado em Fatos Reais, a gente conta a sua história em primeira pessoa de maneira anônima. Então manda! Vamos pro caso da semana, Sheili? Agora! Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Gente, eu tava de férias com meu marido, com os meus filhos, na praia. Sabe quando você trabalha o ano inteiro, planeja tudo, né? Porque tem que coincidir as férias do marido, as nossas férias, férias da criança. Deu tudo certo, fui para um lugar lindo, maravilhoso, tava super feliz. Postando fotos, né? Diva, me sentindo toda, tomando sol, aquela Férias maravilha. Que é férias tem que ter tweet no Instagram, selfie, né? Tem que ter tudo. Tava eu lá postando foto e tal. E aí, um conhecido meu, que não era assim, muito amigo, sei lá, fazia uns 2 anos que eu conhecia, comentou numa foto. Oi, gata. Não, assim... Não foi assim logo de cara? Ah, não. Você era casada, né? Lógico. Não, comentou uma coisa assim, tipo... Poxa, que legal, esse lugar é muito bonito. Uma coisa assim, porque ele conhecia o lugar. E me chamou no privado pra me dar algumas sugestões de passeios, porque eu não conhecia aquela região, ele conhecia bem melhor do que eu. Foi super legal, deu sugestões, eu fui com a família, fui quase um consultor do Airbnb, né? Experiências. Sim, quase isso. E aí foi ótimo, as dicas foram ótimas. E ele me foi apresentado por uma outra pessoa, e ele postava uns textos no Face, então eu curtia, achava que ele escrevia muito bem, mas não era um amigo assim, não dava pra chamar de um amigo. Então ele começou a me dar algumas dicas e às vezes a gente falava qualquer coisinha assim muito sutilmente. Eu também, olha, as interações, acho que em 2 anos eu tinha interagido 3 vezes com os posts dele, era muito. Ah, então não era muito amigo mesmo, né? Não. E aí até que eu fui lembrar quem era o cara, lembrar dos posts e dos textos e tal. E eu fui falando com ele, às vezes por mensagem, comecei a ficar curiosa, fui dar uma fuçada lá, quem que era esse rapaz, né? Que eu não me lembrava. E fui olhar a foto dele no Facebook, era uma paisagem, então não tinha o rosto, assim. E nem ali no Instagram, tipo, era uma paisagem. E aí eu fui lá e o rapaz até que era bonito, menina. Ah, tá. Até que era bonito. Ele ia me indicando os lugares. A gente começou a falar com alguma frequência. Depois que eu voltei de viagem, a gente continuou conversando, só que aí pelo WhatsApp. E a gente falava sobre vários assuntos e virou meu amigo. Aí eu posso dizer que ele se tornou meu amigo. Até então eu conhecia só um pouquinho. E eu comecei a perceber que eu sentia uma certa falta nos dias que a gente não se falava. Sabe, tipo, tá na hora de mandar a mensaginha. E eu já tinha visto que o cara era bonito, a gente se falava de vez em quando por WhatsApp, mas só. Aí foi passando o tempo. Depois de uns 2 meses, 3 meses, me deu vontade de conversar com ele ao vivo. Me deu vontade de conversar com ele ao vivo, né? Tipo, nesse tec-tec de mensagem pra lá, mensagem pra cá, começa a dar saudadinha, nananão, depois aí que deu vontade de falar vivo. Mas também o
papo não avançava até chegar no ao vivo. Ah, Assim, tá. a gente conversava, mas não marcava uma coisa ao vivo. Não tinha uma deixa, assim, pra tipo... Não tinha uma deixa, tomar ele um era café, meio tímido, eu vamos em também, tal eu evento. casada, né? Né? Lógico que louca. Um dia eu tomei um coquetel de coragem e cheguei no meu marido. E eu falei que eu queria abrir a nossa relação. Uau! Amiga, que incrível! Porque eu tava afim desse amigo. Não, eu tava crente que você ia fazer tudo por debaixo dos panos. Não, fui falar com meu marido, porque amo meu marido, era efetivamente só um amigo. Tô fazendo uma aspas aqui com a mão, porque, né, até então era só um amigo. E eu não queria mesmo fazer nada pelas costas, achava que isso não tinha sentido, que não é legal, enfim. N coisas. Claro que não foi tão simples quanto eu imaginava, né? Ah, do jeito que você falou, tava parecendo tão fácil. Nossa, vai lá e fala com o marido. Não, nós tivemos longas horas, dias de conversa, até que ele concordou. Ah, então ele topou abrir o relacionamento. Meu marido topou. Aí eu rapidamente cheguei no meu amigo, né? Abri o jogo, porque até então tava aquela coisinha meio velada, assim. Sim, sim. Nossa, amiga, você é muito correta. Eu sou super correta, sempre fui. Acho que essa retidão aí vem da família. Não tinha motivo, né? Na idade que a gente tem, tipo, ficar... Não tem porquê, né? Machucar alguém, magoar. E por isso que eu falei com ele, né? Então eu abri o jogo pro meu amigo. Ele também tinha uma namorada. E ele falou que ele ia se acertar com a namorada. Porque eu também deixei muito claro que eu não queria que ela fosse enganada. Só o que me faltava fazer uma mulher sofrer por uma questão, né? Então ele se comprometeu por uma questão e falou não. de desejo, né? Não, e muito legal. Até ele foi falar com a namorada também. Ou seja, ele também tava afim. E também ele era relativamente bacana, né? Assim, se preocupou sim, de apaixonado falar com a pela parceira. mulher dele. Eu tinha um respeito ali. Enfim, gente. Não, eu tô começando a achar que essa história é de mentira, na verdade, não. Não, ela é real. Aconteceu comigo. Nós marcamos uma noite na casa dele. Ele morava sozinho. Então, algumas conversas e vinhos depois, nós subimos pro quarto dele para ficarmos mais à vontade. Mais à vontade. Aí a gente se beijou, transou loucamente a noite inteira, e de madrugada ele me levou pra casa. Não, mas peraí, agora eu fiquei confusa, porque se foi a noite inteira, como é que foi de madrugada? A noite inteira, quando começou a amanhecer, quando tava começando a querer amanhecer, ele me levou Aquelas embora. chatas, né? Não, foi literalmente a noite, transamos loucamente, porque acho que foi tanto da ansiedade, né, e enrolação, ficamos 3 meses ali no banho-maria, quando foi que foi. Vamos tirar o atraso aqui desse Nossa, desejo louco. Total. E isso aconteceu algumas vezes, mas além de muito sexo muito bom, né, um sexo bem legal, a gente foi ficando muito amigo. Mais amigo. Nossa, a gente trocava confidência, experiência de vida, sabe? História. Até receita de crepioca a gente trocava. Que chique, crepioca. E eu fui me apaixonando pelo meu amigo, né? Sabe aquele cara sensível, doce, gentil, divertido, sempre muito atencioso e mais do que tudo isso, gato? Então, era esse cara. Ao mesmo tempo, essa coisa de relacionamento aberto não deu muito certo comigo, com meu marido. Tava bom demais pra ser verdade esse negócio não tava dando muito certo. E aí a gente chegou à conclusão de fechar de novo o relacionamento. A gente decidiu, porque... E aí, mas você tava aí nessa pegada tão boa? Então, a gente decidiu de cara, isso assim? e eu não consegui. Eu continuei encontrando meu amigo escondido. Ah, então amiga, retira que eu falei. Eu achei que você era mó correta, agora eu tô vendo Eu que era não. correta até aquele momento. Eu era correta até aquele momento, retidão. Mas aí eu comecei a encontrar ele escondido, eu ia pra casa dele no horário do trabalho, às vezes ele ficava de home office, a gente transava, ele fazia almoço pra gente. Entre o call das 2 e o das 4. Tipo isso, aí a gente conversava um monte, depois cada um seguia sua rotina de trabalho normalmente. Ninguém desconfiava porque eu fugia do trabalho. Só que chegou num ponto que eu não tava mais conseguindo lidar com tudo que eu tava sentindo por ele. E em
casa, eu não conseguia, gente, chegar perto do meu marido. Tudo nele me irritava. Ai, é muito louco, né? Não sei explicar, sabe? Tudo me irritava. Coisas que geralmente eu não me irritaria, eu comecei a me irritar. E eu passava todo o tempo ansiosa pra falar com meu amigo, pra encontrar com ele. Os finais de semana eram horríveis sem ele. E nas férias, então, eu ficava pra morrer. Nossa, então durou isso aí, né? Opa, se durou mais de um ano. Nossa, então seu marido... Peraí, como que ele aguentou? Porque se você se irritava, você conseguia transar com ele? Conseguia. Ah, tá. Então Conseguia. Então você fazia a manutenção ali necessária. Ai, que horror, sim. Uai. Profilaxia, amiga, pra manter o casamento. Não, e também tinha um monte de coisa dentro de mim. Não é que todo o tempo só irritação o tempo todo, mas tinha momentos bem difíceis, assim. A minha cabeça tava tudo muito difícil. Até que um dia eu tomei muita coragem de novo. Fiquei ali com a quitel de coragem, uma garrafa inteira de vinho. Nossa. E falei tudo pro meu amigo. Mas como assim? Vocês não conversavam um monte? O que você falou pra ele? A gente conversava um monte, mas que eu estava apaixonada, que eu não aguentava de vontade de ver ele e tal. Isso eu não tinha dividido com ele. Que eu tava nas ganas de falar com ele. Você nunca tinha se declarado Não. abertamente. Mas nesse dia eu falei que eu não tava mais suportando aquela situação, que eu tava vivendo pela metade, que eu não tinha conseguido lidar com essa coisa de sexo e amizade, porque eu queria mais que isso, porque eu queria estar com ele por inteiro, blá, 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 blá. E o pior que eu soltei, um eu te amo no final. Juro, abri o coração, as entranhas, falei tudo que eu tava cereja sentindo. do bolo, né? Você foi lá e... Olha, foi uma epifania. Na hora eu tava chorando já, gente. Eu falei isso chorando, porque era como se naquele momento, falando, eu entendi tudo que eu tava sentindo. Não sei se já aconteceu com você, sabe? É como se eu materializasse em palavras. Foi muito libertador, ao mesmo tempo assustador, porque eu não sabia qual que ia ser a reação dele. Então eu tava naquele estado, eu falei, eu já tava chorando, tipo, eu te amo. Se foi mais pra isso do que pra um eu te amo. Não foi uma coisa assim, sabe? Foi eu te amo. Foi super epifania mesmo, uma coisa catártica. E aí? E aí a reação dele, né? Foi a pior possível. Olha, de tudo que eu pudesse imaginar de ruim, foi a pior. Desculpa que eu tô rindo, amiga, mas... Pois como é. assim? O que ele falou? O que ele reagiu? Ele simplesmente disse que tava pegando estrada naquele momento e não podia me dar atenção. Mas você falou isso pessoalmente? Sim! Ah, tipo, aí ele, não, tô de saída. Desculpa, eu tô de saída. Eu não posso falar com você agora. Que bom que você falou tudo isso. E pra terminar... Pegue suas coisas na recepção. Ele me mandou meditar. Ah, Eu pode juro. Pode falar palavrão nesse podcast, né? Vai se fuder, né? Ele me mandou meditar. Ele disse, olha, desculpa, eu não posso te dar atenção agora, porque imagina eu lá em lágrimas, desesperada, chorando, me declarando pro boy. Ele, ai, desculpa que eu não posso te dar uma atenção agora. Mais de um ano trepando com o cara. E me mandou meditar. E nós não nos falamos mais. Ah, não, cara. Você mandou ele a merda? Como que você fez? Assim, e você? Como você ficou? O que aconteceu? Eu acho que eu fiquei tão chocada na hora que eu não conseguia nem concatenar o tico e o teco, né? Eu fiquei assim, tipo... Porque de tudo que eu imaginei muitas reações, né? Você porque não tava quando você contando. tá num relacionamento, você se apaixona por outra pessoa, já é uma confusão geral. Pra você chegar no grau de tipo, vamos fazer alguma coisa sobre isso, é muito pensamento. E depois de mais de um ano dessa coisa de sexo com amizade, ou uma amizade com benefícios exclusivos, como ele dizia, eu caí na real. Você caiu no chão, né, amiga? Porque depois Eu desse caí no negócio chão, mas falou... a questão é que eu percebi, por essa atitude e por outras, que eu tinha me apaixonado por um esquerdo macho. Oi? Um esquerdo macho. Ah, não, eu preciso de legenda. Que é isso? Que é um Um esquerdo macho? esquerdo macho é exatamente um machista que finge
que é feminista ou que é progressista, é um cara que finge que é do paz e amor, que medita, que fala, mas que na verdade tem todo o comportamento machista clássico pior possível. Aí ele faz o lero-lero aquele cara, pra engambelar as meninas. Tem um exemplo de esquerdo macho que eu acho genial. É aquele cara que diz assim: Não me importo com o seu peso, com a sua aparência, te amo do jeito que você é. Você é maravilhosa. Mas aí em relação à irmã, ele fala assim, olha aí a minha irmã se veste mal. Tá louco, olha aí, engordou 2 quilos. Porque, poxa, você precisa se cuidar, hein? Ele não fala pra você, mas ele fala pra mulher que tá do seu lado, entendeu? Esse é o esquerdo macho. Ele finge que ele é uma coisa que ele não é. Entendi. Ele finge que ele não é machista, mas ele é. Quando sai no natural dele, né? Ele fica ensaiando, quando sai no natural, aí mostra quem ele realmente é. Exatamente. Agora eu entendi. Nunca tinha ouvido isso? Não. Novidade na minha vida. E eu resolvi contar essa história aqui, porque na última vez que a gente transou, ele me fez um pedido. Fale mais. Que eu contasse a nossa história aqui no Baseado em Fatos Surreais. Porque é um podcast que ele me apresentou. Porque ele adorava as histórias dessas mulheres que, segundo ele até postou um dia, são como amigas que desabafam comigo sobre os esquerdomachos que passam pela vida delas. E ele, que se considera um amigão, ouve vocês e consola essas mulheres, se sente próximo de todo mundo. Sem perceber que ele próprio é o pior tipo de esquerdomacho que se tem notícia. Eu não sei nem o que falar depois disso, de verdade, assim, eu não sei se eu rio, se eu choro, já não é mais a amiga que eu vi na história, agora já é a Marcela falando, porque depois dessa, o que a gente faz agora? Gente do céu. Toca a vinheta aí, Débora, que a gente vai comentar. Gente, quando chegou essa história, a Marcela mandou um áudio pra mim no Zap, falando, Sheili, vá ver a história. E nós levamos um susto da nossa vida, porque a história fala da gente. O cara recomenda o programa pras mulheres como uma estratégia de conquistá-las. É genial! É total esquerdo macho isso, gente. Eu acho que esse é o caso mais... Não sei, assim, cada semana... A galera se supera, né? No surreal, né? É um negócio impressionante. Depois ela falou, parabenizou a gente, gosta do programa e tudo. Mas ela falou, inclusive, pra gente não botar o título de esquerdomacho, porque ele adora falar mal de esquerdomacho. Talvez ele não ouvisse. E ele deve estar ouvindo agora. Mas tá tudo bem, né? Se ele gosta super do programa... Lógico, estamos contando história de mulheres. Acho que ele vai ficar super feliz, né? Afinal de contas, a história deles está que ele disse pra ela escrever a história deles pra gente. E nós estamos contando a história de vocês. Mas foi surpreendente, assim, a gente levou o susto da nossa vida. Muito obrigada, ouvinte, por ter indicado o nosso programa pra sua parceira. Eu não sei. Obrigada, heroína maravilhosa, por ter mandado essa história pra gente. Assim, vocês não fazem ideia de como vocês fizeram a nossa semana com essa história, que realmente foi incrível. Se você tem uma história pra contar, manda pro bfsurreais@gmail.com. Ela pode vir em texto, em áudio, enfim. Agora, o desafio lançado, né? Superem essa história. Mais surreal que essa, a gente quer receber aqui. A gente pode até chamar de o caso do Baseado em Fatos Surreais, né? É quase isso, quase isso. E agora, Sheili, o que a gente faz? A gente encerra sorrindo e feliz. Um beijo e até o próximo caso surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.